trevas, a fronteira final. Estas são as viagens da Ghost Prize. Sua missão não tem fim: conhecer novos mundos obscuros, buscar vida inteligente e novas subculturas, trevosamente ir onde nenhum morcego antes voou. Fala, morcegada, eu sou Daniel Príncipe e tem uma banda de gothic metal que é pica. Salve, salve, população gótica do meu Brasil. Aqui quem fala é o Keeper. Eu nasci há 10 mil anos atrás e eu vi as hordas de godos metal derrubarem, invadirem, destruírem Roma tocando Tristane e Cradle Fleet e construírem catedrais gothic metals e honra ao deus metal. Eu vi godos, ostrogodos, visigodos e outros engodos. Meninos, eu vi e sobrevivi, e estas são as crônicas dos 7 reinos gothic metal. Fala, galera, eu sou a Jéssica Mar, jornalista, fotógrafa e colecionadora musical. Para alguns, eu sou influenciadora musical. Fala, meu povo, aqui quem fala é Bruno Rocha, o escriba do Doom, falando diretamente das trevas de Caucaia Grado, no Ceará, para todo o universo. E é isso aí, pessoal, hoje estamos aqui em mais um episódio do Gothic Prize, o podcast que fala sobre subcultura gótica, o universo e tudo mais. E hoje a gente vai falar de mais um assunto polêmico aqui, mais especificamente da polêmica do Gothic Metal. Afinal de contas, a gente vai cobrir aqui, será que o Gothic Metal é música gótica? Será que não é? Será que o gótico pode gostar de Gothic Metal? E será que o metal pode gostar de gótico também? E por isso que eu já vou puxar aqui uma coisa interessante. Por que muita gente gótica, inclusive, se interessa pelo Gothic Metal? Vocês podem falar pra mim? Acho que as pessoas góticas, do rock gótico, se interessam pelo Gothic Metal, acho que mais pela estética e visual, que algumas, principalmente as garotas do Gothic Metal, seguem a estética da Susan, de todas as outras mulheres do Gothic Rock. Então acho que por isso as pessoas se interessam. Acho que nem tanto pela música, porque eu conheço muita gente que não gosta do Gothic Metal por causa da estética, que é mais puxada pro metal e todos os outros assuntos que a cena metal colocou dentro do Gothic Metal. Então, Jéssica, mas assim, dessa parte estética que tem esse rolê da Suzy, que influenciou muito, acho que não só as mulheres, mas como também muito homem gótico na parte estética, com maquiagem, as roupas e o cabelo, tudo que ela fazia. Dentro do Gothic Metal, puxou-se alguma coisa dessa estética, ou o Gothic Metal realmente é uma coisa mais trevosa, vitoriana? Qual que é, assim, uma semelhança que a gente consegue traçar entre o gótico, vamos dizer assim, o gótico como um todo, com o Gothic Metal nessa parte estética, faria, de repente, alguém que gostava do metal, uma menina, principalmente, que tá lá no metal, ou um cara, né, tanto faz, e viu aquilo e olhou pro Gothic Rock, pros góticos, e falou, putz, isso daqui dá liga, eu acho que dá pra misturar um pouco. Então, eu falo mais da questão visual mesmo, da vestimenta, das maquiagens e do cabelo. Eu falo até por mim e por algumas garotas e meninos que são da minha época, que eu conheci, que eram totalmente do meio do metal. E quando conheceu o gótico, acho que muitos conheceram o Gothic Metal, e aí foi puxando tudo até chegar no rock gótico. E acho que um dos pontos mais fortes foi a estética, porque quem era do metal e tinha essa identidade com uma roupa, uma maquiagem, um cabelo mais extravagante como é o do gótico, foi puxando os nichos até chegar. Então eu acho que no Gothic Metal pegou do gótico a vestimenta pesada, a maquiagem pesada, o cabelo. Então eu acho que o visual em si é o que mais faz as pessoas se identificarem e começarem a gostar, pessoal do metal, começar a gostar do gótico e chegar no gótico, no rock gótico. E é interessante isso que você falou, porque assim, quando lá no começo dos anos 2000, quando eu era só um pequeno adolescente, né, tava num colégio que, tipo, tinha uma galera muito metaleira, assim, tinha muito metaleiro, e foi quando eu tive meu primeiro contato com heavy metal, até confesso. Antes eu gostava de Black Sabbath, de umas músicas de rock alternativo, música dos anos 80, mas, tipo, metal eu desconhecia, assim. Pra mim, metal era tipo Black Sabbath e, sei lá, Iron Maiden, mas acabava nisso. E foi quando eu comecei a ter, vamos dizer assim, ficar mais escolado sobre o heavy metal, né? Sobre todos os subestilos, sobre melódico, power, gothic metal e tudo mais. E assim, foi mais ou menos
nessa época que eu vi que a galera começou, as meninas e os caras também, se interessar pelo Gothic Metal, e essa linha ficava meio turva na cabeça do pessoal mesmo, que nem você falou. Porque eu acho que tinha essa questão estética, que é um impacto que a pessoa tem primeiro, né? E sonoro é uma coisa que eu brinco assim, música não é nada mais do que barulho organizado. Eu posso muito bem gostar de uma música de um estilo X e de um estilo Y e misturar tudo no meu CD, né? Pra mim era CD na época. Então eu acho que é aí que o pessoal começou a linha ficar meio borrada. Eu lembro que uma coisa assim, a mídia especializada em música, em rock na época não ajudava muito, né? Eu lembro de matéria em revista especializada que falava que o Gothic Metal era a continuação do gótico e tal. Então assim, pra um pessoal que na época já não tinha muita informação, não tinha como pesquisar direito na internet, você pegava uma revista especializada que era algo que tinha nome e aquilo falava que aquilo era aquilo, não tinha como contestar, né? Até na parte musical eu queria saber se o Bruno, ele tem alguma coisa daí dessa parte, dessa bagunça toda que gerou na cabeça do pessoal do Gothic Metal com a música gótica em si. Olha, eu acredito que, especialmente dos anos 2000 pra cá, né, que é quando eu comecei a acompanhar a coisa mais, digamos, com minha mente mais emancipada, né, começou-se a criar, principalmente entre os fãs mais jovens, os ouvintes de música mais jovens, né, que a música gótica seria aquilo que estava em proeminência durante os anos 2000. Eu acho que isso vem muito por conta do Evanescence também, né, e também por conta das bandas de metal sinfônico que estavam bastante em alta na época, né, principalmente o Nightwish, né, depois veio o Epica e outros nomes assim. Então, eu acho que esse contato com a música gótica, especialmente do público jovem dos anos 2000 pra cá, ele começa muito por conta do visual, aquela coisa mais trevosa, aquela coisa mais chamativa, uma coisa que atrai bastante o jovem que se identifica com aquilo, né? Aí, à medida que você vai entrando mais dentro da subcultura, vai começando a entender bem do que é que realmente se trata a cultura gótica, a música gótica, e de repente você se depara com, sei lá, uma banda gótica dos anos 80 e vê que aquilo se parece muito pouco com aquilo que você entendia do gótico quando você aprendeu, né? Você pega, por exemplo, não sei, um Clan of Cymox e você não consegue perceber muita semelhança entre o som do Clan of Cymox e um som do Evanescence, por exemplo, né? De repente o fã mais jovem ele pode pensar assim, nossa, mas o Evanescence pra mim era música gótica, agora estão dizendo que essa banda aqui, esse Clan of Cymox é um som gótico, né? E aí entra o papel, eu acredito, de quem já tá há mais tempo na cena, né? De quem já consegue estudar e pesquisar melhor o assunto, né? De explicar para aquele fã mais jovem as influências, de onde foi que veio aquela coisa toda, até chegar naquilo que o jovem começou a escutar nos anos 2000, né? Não, e é interessante, né, porque, tipo, eu lembro da minha fase, assim, que você perguntava pra qualquer pessoa, que era um papo normal de adolescente, eu acho que pode ser considerado até um papo normal de adulto, que gosta de um tipo específico de música, que é perguntar pra pessoa, você gosta de música gótica, que bandas você gosta, até pra ter uma aproximação. Muita gente, na minha época, citava, eu gosto de Circus and the Benches, The Cure, e no meio colocava ali, eu gosto também de Nightwish, gosto também de Evanescence, ia colocando essas coisas porque era o que tava, eu acho que era a informação que a gente tinha e era o que se gostava também, porque é uma coisa que eu tento sempre colocar, não tem problema nenhum gostar de várias coisas, você pode gostar de Evanescence, continuar se considerando gótico, pode gostar de Nightwish, não tem problema nenhum. Eu acho que é mais entender onde cada coisa encaixa, sem, vamos dizer assim, sem ficar intimando os coleguinhas e fazendo gatekeeping, né? Mas é bacana isso de entender, né? Tipo, olha, isso daqui teve essa influência, isso teve essa, até porque, se eu não me engano, tiveram 3 histórias sendo contadas aí dessa confusão entre o Gothic Metal e o que é gótico, né? É uma que vem da cena metal, uma que vem da cena gótica e um que vem do mainstream, que é o que a gente acabou falando aqui, né? As mídias, a MTV, as revistas especializadas estavam colocando o Gothic Metal, estavam colocando o Nightwish, o Evanescence, o Epica, essas bandas todas, como sendo, vamos dizer assim, um novo passo na evolução da subcultura gótica. Quem tava lá dentro tava, tipo, meio estranhando, né? Eu acho que até, inclusive, entre a gente aqui, que cada um tem a sua especialidade, o seu campo de estudo, a gente consegue perceber mais claro da onde vêm essas estranhezas, não é mesmo? Essa confusão se criou, eu vou contar pela minha experiência, que como eu sou de 93, eu peguei totalmente essa fase de 2000, onde todo mundo cita o Evanescence. E foi justo o Evanescence que eu conheci, que fez eu entrar nesse meio. E realmente na época tinha muita confusão. Eu sempre gostei de uma música pop, Michael e Madonna,
E conheci o povo do metal, e pelo metal eu fui pesquisando o Slipknot até ver o Evanescence numa banca. É o que eu falei da estética vestimenta, que eu vi ela com aqueles cabelos, aqueles olhos. Fui ver Lacrimosa também com aqueles cabelos, aquela roupa pesada, e me identifiquei com isso. Quando eu fui pesquisar mais bandas relacionadas, porque eu na época eu tinha oportunidade, eu tinha a chance de ter internet, coisa que nem todo mundo tinha naquela época, e poder pesquisar. E realmente criava uma confusão, porque você lia coisas na revista e a revista quer vender, então ela vai sempre te jogar as mesmas bandas. Se era o Evanescence que estava em evidência, eles vão vender o Evanescence como a sensação do gótico dos anos 2000. E aí vai citar as bandas tipo The Cure, que são as mais populares. As bandas mais obscuras que a gente conhece, dificilmente você ia ver numa revista. Eu acho que eu nunca cheguei a ver numa revista aquelas bandas góticas mais obscuras, que o Bruno até conhece muito mais do que eu. E isso, na época, pra mim gerou muita confusão. Eu ainda tinha internet para conseguir diferenciar, entender uma coisa da outra. Mas quem dependia só daquelas revistas, passou uns bons anos aí confundindo gothic metal com rock gótico, achando que Evanescence era o gótico. Eu acho que na época também a falta de informação foi o crucial para essa confusão na cabeça das pessoas. E era uma época boa essa, né? Vou dar uma de velho saudosista aqui, mas era gostoso. Você ir lá na banca, aí comprava os pôster pra pendurar tudo na parede, ficar aquela coisa linda, cheia de pôster, né? Que a mãe da gente adorava. E aí tinha a revista Rock Team do sei lá o que, tinha o Nightwish na capa, ou Evanescence, ou qualquer coisa do tipo. Isso era muito divertido mesmo. Mas essa parte da internet, assim, pra gente, até na internet mesmo, pra gente conseguir informação, a gente ficava meio refém, assim, do blog de não sei quem, que aí traduziu a matéria que ele teve acesso lá. Porque assim, quando você ia conseguir procurar conteúdo em português mesmo, assim, você ficava meio que, vamos dizer assim, preso a ter que confiar naquilo que você achou. Não é que nem hoje em dia, que tem muito mais acesso, tem pessoas produzindo conteúdo realmente, vamos assim dizer, conteúdo realmente confiável. Temos vários exemplos aqui nesse episódio de hoje, não é mesmo? Mas naquela época, sim, ou você ficava rendido à informação que você achava no blog X, que talvez pudesse nem estar tão certa assim, ou tão bem traduzida, ou você confiava na revista que talvez, ou programa de TV que tivesse um viés ali meio, sabe, de um interesse próprio, ou tinha um tempo limitado para fazer aquela matéria. A gente sabe que quando é uma mídia, vamos dizer assim, uma mídia mais de massa, né? Não dá para você aproveitar da melhor maneira possível quando você vai produzir conteúdo, né? Você fica meio refém do que o editor vai dizer para você fazer. Então, né, nessa época mais antiga, a gente ficava meio refém dessas coisas, o que é diferente de hoje, né? Que você tem muito mais possibilidades de ter acesso a conteúdos de realmente qualidade. Por que o gótico se interessou pelo Gothic Metal? Por que os góticos se interessaram pelo Gothic Metal? Não é que os góticos se interessaram, né? A pergunta meio que pressupõe que não existia nada de metal na cena gótica, ou de hard rock na cena gótica, ou de vocais femininos líricos na cena gótica, antes dessa moda do metal aí no finalzinho dos anos 90 lá fora, e aqui que teve o boom nos anos 2000. Isso não procede, gente. É assim, você tem desde os anos 80 na subcultura gótica uma tradição musical, por exemplo, no Gothic Rock e também no Death Rock, bandas com elementos de metal, bandas com elementos de hard rock. Isso antes do Gothic Metal, certo? E mesmo antes do Gothic Metal, essa vertente cresceu. E mesmo vale para os vocais femininos líricos e de formação clássica, né? Esses elementos de música erudita e antiga também estavam aí, vindo de várias fontes, tanto de alguns experimentalismos de bandas eletrônicas ou folk, tanto em bandas como mais ethereal, medieval, darkwave neoclassical, como Dead Can Dance, né? O Ataraxia e outras que floresceram depois a partir dessas bandas aí que citei, certo? A questão do Brasil não foi tanto o Gothic Metal em si ser algo completamente novo, certo? Já tinha bandas góticas com elementos pesados e bandas góticas com vocais femininos líricos.
faltava talvez as duas coisas juntas, mas enfim, o problema aqui foi outro. O problema foi que a gente estava muito estagnado nos anos 80 ainda, né? E o discurso que o gótico tinha acabado nos anos 80 e o gothic metal, como uma cena inteira aqui, acabou substituindo a cena gótica, né? Por quê? Porque faltava atualização aqui no Brasil, né? O pessoal não tinha trazido e se atualizado aqui sobre a evolução da música gótica ao longo dos anos 90, certo? E foi um trampo para convencer as pessoas disso aqui, de que tinha música gótica dos anos 90 e dos anos 0, do começo do século XXI, certo? Então, esse estrago tem um problema maior com esse auge da moda aí do gothic metal nos anos 0 aqui no Brasil, né? Por falta de informação e informação da própria cena gótica também. Tá? Mas antes a gente já curtia alguns sons que eram pesados antes ou com vocais femininos líricos. Isso não é um problema, estava dentro da cena gótica, mas não havia uma substituição de cenas subculturais como aconteceu nos anos 0. Depois a moda no mainstream do gothic metal passou, né? E as coisas voltaram às suas proporções normais, certo? Hoje continuamos tendo, né, como sempre, bandas góticas com todos os crossovers imagináveis, né? E é isso aí, essa história, né? Então não é uma coisa que surgiu do nada, né? E tinha referências dentro da cena gótica com influências de hard rock, influências de metal e de música, digamos, neoclássica erudita e vocais femininos líricos, tá? Isso faz parte também da tradição musical da subcultura gótica. Eu não citei as bandas, né? No gothic rock, alguns exemplos são o próprio Sister of Mercy, em todas as suas fases, né? Mais dos anos 80 e começo dos anos 90, o The Fields of Nephilim, posteriormente o The Garden of the Light e tantas outras bandas que seguiram nessa linha, né? Death rock, lá na origem tem o 45 Grave, muita influência de metal e glam metal, né? Alguma coisa no Christian Death também, certo? Então isso tá aí há bastante tempo. O Paradise Lost surgiu ali pelo fim dos anos 80, começo dos anos 90, né? E eles já tinham vindo trabalhando em um gênero já, digamos, novo no heavy metal naquela época, que era o Death Doom, né? Que é a junção, a mistura de elementos do Death Metal com o Doom Metal. Só que o Paradise Lost conseguiu ir mais adiante ainda, né? Com o seu segundo disco, que é o Gothic. Eles também começaram a trazer esses elementos que as bandas góticas estavam praticando nos anos 80, né? Timbres de guitarra mais atmosféricos, mais efeitos de guitarra que vão muito além da simples distorção, digamos assim, que caracteriza o som do heavy metal, né? E na época, o Paradise Lost dando entrevistas, na época do lançamento do disco, o pessoal perguntava: rapaz, esse som que vocês estão fazendo aí, isso aí é um som novo? Não tem nenhuma banda que tá fazendo esse som que vocês estão fazendo aí? Como é que vocês batizariam essa música que vocês estão fazendo? Aí os caras do Paradise Lost, sei lá, Gothic Metal, né? Então eles, digamos que o Gothic Metal foi batizado a partir desse momento, com o lançamento do disco Gothic, né? E o Paradise Lost ele trouxe também, além dos detalhes de guitarra que eu mencionei agora há pouco, né? O vocalista Nick Holmes começou também a trabalhar com aqueles vocais limpos e graves, né? Porque você também tem a presença de vocais líricos femininos. Então, o que o Paradise Lost ele fez no disco Gothic foi meio que, digamos, a pedra angular, a pedra fundamental do que viria a ser depois o Gothic Metal ao longo dos anos 90, né? Sem deixar de mencionar que ao mesmo tempo nos Estados Unidos, o Type O Negative já estava, digamos, construindo a sua versão de Gothic Metal, que é enquadrado dentro do Gothic Metal, mas assim, o Gothic Metal ele não é uma coisa engessada. O Gothic Metal, por ser uma variação do Doom Metal, e uma coisa que eu sempre entendo é que o Doom Metal ele possui várias facetas diferentes, porque como ele é um ritmo lento, você consegue trabalhar com mais calma diversas outras influências, e o Doom Metal aceita diversas outras influências, às vezes até alheias ao Heavy Metal, né? Então, ao mesmo tempo, o Type O Negative, que era uma banda de thrash metal e hardcore chamada Carnivore, eles começaram a também trazer elementos de Doom Metal. Você escuta os primeiros trabalhos do Type O Negative, tem muita influência de Cathedral ali, por exemplo, né? Que é uma importante banda de Doom Metal ali do fim dos anos 80. E a partir dessas influências, o Type O Negative também foi construindo a sua versão de Gothic Metal, também trazendo vocais graves, tudo, mas costuma traçar tipo um paralelo com o Gothic Rock europeu com o Death Rock americano, né? O Paradise Lost e o Type O Negative estavam fazendo ao mesmo tempo, é algo similar com o que as bandas europeias e as bandas americanas já tinham feito ao longo dos anos 80, né? Então, a partir dessas primeiras bandas que foram solidificando o Gothic Metal no começo dos anos 90, né? A gente consegue perceber diversas confluências musicais, né? Confluências essas que vão continuando até as bandas de hoje, né?
Bruno, é interessante que tem um Paradise Lost completamente diferente do começo e esse depois, digamos, de 95 mais ou menos. Você diria que esse segundo aí é mais Paradise Mode ou Depeche Lost? É bom tema, boa pergunta. Eu gosto muito de falar sobre isso também. Até, em primeiro lugar, porque o Paradise Lost é uma das minhas bandas de cabeceira, uma das minhas bandas preferidas. Se fosse elencar, sei lá, 3 ou 5 bandas preferidas, o Paradise Lost com certeza seria citado. E o que muito me atrai na música do Paradise Lost é a ousadia musical deles, porque eles não se prendem a uma coisa, como eu comentei agora há pouco, engessada. Eles vão fazendo o que vão dando na telha deles, a influência que tá mais forte ali na época da composição é o que vai dar a tônica do disco. Você nunca consegue prever o que é que o Paradise Lost vai fazer no próximo disco. O Paradise Lost surgiu no começo dos anos 90 como uma banda de Death Doom, de um som podre mesmo, nauseabundo, né? Se você pegar o primeiro disco do Paradise Lost, é aquele Death Doom podre mesmo, né? Vocal gutural o tempo todo, né? E a coisa é mais claustrofóbica ainda por causa do ritmo lento do Doom Metal, né? O primeiro disco do Paradise Lost é altamente sufocante, musicalmente falando. Aí você vai pro segundo disco, que é o Gothic, que já tem todas aquelas inovações que eu comentei agora há pouco, né? As influências do Gothic Rock nas guitarras, nos vocais, a presença dos vocais líricos femininos. E o Paradise Lost sempre foi uma metamorfose musical, sempre. Tanto é que a partir da segunda metade dos anos 90, o Paradise Lost já estava mais se parecendo com uma banda de Gothic Rock mesmo, é muito pouco parecida com aquela música que eles faziam no começo dos anos 90, né? E uma forte influência na música do Paradise Lost, na segunda metade dos anos 90, foi o Depeche Mode, né? Você pega trabalhos ali do Paradise Lost como o One Second, lançado em 97, principalmente o Host, que é o disco talvez o mais controverso da discografia da banda, né? Controverso para os fãs vindos do heavy metal, né? Que é o Host, lançado em 1999. Você jura que você tá ouvindo Paradise Lost. Eu costumo brincar que não, esse disco aqui é Paradise Mode, né? Paradise Mode, Depeche Lost, sei lá como é o nome disso aqui, porque especialmente o Host e também já no One Second, né, o disco anterior, você recebe diversas influências do Depeche Mode. E uma coisa que eu sempre também costumo comentar é que o Depeche Mode é talvez a banda não heavy metal que mais influencia o heavy metal. Se você tem diversas bandas dos mais diferentes gêneros de heavy metal que amam Paradise Lost, costumam trazer referências do Depeche Mode até dentro de sua música, isso até mesmo no metal extremo. Tem bandas de black metal que trazem influências do Depeche Mode pra dentro, né? Porque o Depeche Mode, eles fazem aquele som eletrônico deles nos anos 90 com pesão no rock, né? Mas é aquela coisa mais sombria, mais obscura que os fãs de heavy metal adoram, né? Então eles, apesar do Depeche Mode não ser uma banda pesada, mas os fãs de heavy metal se identificam, especialmente os fãs de doom metal, os fãs de metal gótico, esses gêneros mais sombrios de heavy metal, eles se identificam com a música do Depeche Mode, porque na música deles, eles trazem esses elementos que atraem os fãs de gêneros mais obscuros de heavy metal. Isso fatalmente aconteceu com Paradise Lost na segunda metade dos anos 90. Eles foram largando o Death Doom, foram largando aquela música mais pesada que eles fizeram na primeira metade da década e foram de cabeça mesmo, eles mergulharam de cabeça nessa música, digamos, mais alternativa para os padrões do heavy metal, né? E como aconteceu com Celtic Frost nos anos 80, causou estranhamento esses discos que o Paradise Lost lançou no fim dos anos 90. Nossa, tá suando igual aquela banda lá do Depeche Mode, os caras não tocam mais heavy metal, os caras cortaram os cabelos, mudaram o visual, estão com outro visual, com outro figurino, cabelo mais curto, vocal limpo, melódico, aquela coisa que eles fazem, aquele death metal que eles faziam no começo da década, eles não fazem mais. E hoje o Paradise Lost voltou a fazer música pesada, né? Os discos mais recentes do Paradise Lost, eles trazem todas as influências musicais que eles foram trabalhando ao longo de sua existência, eles conseguem juntar tudo nos discos mais recentes. Você pega um disco recente do Paradise Lost, você escuta coisas que vão do Death Doom ao rock gótico, e não é um arremendo, eles fazem tudo de uma maneira que soa uniforme, que soa homogênea, que soa com identidade, né? Que soa Paradise Lost. É maravilhoso a musicalidade do Paradise Lost observada por esse ponto de vista. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Jéssica e para o Bruno, se vocês concordarem até com os termos da pergunta. Dá para dizer que esse Gothic Metal teve uma evolução orgânica dentro da cena metal, com influências do Gothic Rock, da música etno, como Dead Can Dance e outras, da cena gótica? É diferente e entra em conflito até com esse Gothic Metal que foi criado aí na virada do século pelo mainstream, que eu creio que o problema na cena gótica é mais esse Gothic Metal que foi criado aí pelos anos 2000 na moda, no mainstream, e não tanto esse original que é mais restrito, né? Porque a cena mainstream teria colocado aí coisas que, gêneros de metal muito mais extremos que não são tecnicamente, no sentido dado, na cena metal, Gothic Metal. Vocês concordam com isso? Discordam? Complementam? Então, meio do balaio, como eu falei que eu vivi isso, e hoje eu consigo diferenciar, posso estar errado, mas eu baseio
na sonoridade, tanto na estética, o que eu acho. De bandas consideradas gothic metal mesmo, eu considero o Lacrimosa, o Paradise Lost, o Type O Negative, e o pessoal colocou no meio desse gothic metal um monte de banda que eu já não considero, igual a 3 bandas que muita gente pode falar que é gothic metal, que eu adoro, mas pra mim são metal alternativo, porque eu não consigo ver muita característica dessas bandas dentro do gothic metal, que é o Evanescence, Lacuna Coil e o Witch Temptation. Assim como eu entendo o Epica e Nightwish como symphonic metal sinfônico. Eu não considero essas bandas como gothic metal. E no auge dos anos 2000, conforme foi crescendo essas bandas, foram colocadas todas no meio gótico e depois no meio do gothic metal. E eu acho que há essa divisão. Tanto que o Epica, a Simone pode usar alguns detalhes do gótico, só que o estilo musical dela eu acho que é o mais sinfônico, que ela usa uns vocais mais líricos, é uma coisa mais orquestrada, assim como Nightwish. A Tária mesmo, os vocais dela são mais orquestrados, eu não vejo eles como gothic metal. Enfim, eu sempre gosto de fazer essa análise estritamente musical quando a gente vai tentar enquadrar essas bandas dentro de um rótulo ou outro. Tudo bem que as bandas em si elas não curtem ser inseridas em rótulo, né? Você chega pro Andrew Eldritch do Sisters of Mercy, fala pra ele que Sisters of Mercy é uma banda de rock gótico, né? Ele é capaz dele dar um murro na sua cara, né? Porque ele tá sempre negando, não, a gente não é uma banda gótica, a gente é uma banda de rock. Mas enfim, é bom fazer essa separação que é pra gente ter uma organização musical, né? Você pega, por exemplo, Iron Maiden e Sepultura, são 2 bandas de heavy metal. Ok, são 2 bandas de heavy metal, mas são tão distintas entre si que é necessário colocar cada um dentro de sua classificação, né? Isso acontece não só dentro do heavy metal, acontece, claro, dentro da música gótica, mas enfim, essas bandas que surgiram, que vieram do fim dos anos 90 para os anos 2000, que eu costumo enquadrar como metal sinfônico, elas trazem algumas coisas em comum com o metal gótico, especialmente na parte visual, na parte da estética, tudo, né? Você vê aquela coisa mais puxada, aquele visual mais puxado pro vitoriano, as maquiagens, aquela coisa do visual todo, né? Mas musicalmente a gente precisa fazer a diferenciação, porque o gothic metal, da maneira como eu entendo, lógico, né? Outras pessoas podem entender de uma maneira diferente, mas da maneira como eu entendo, o gothic metal, e aí não importa tanto a vertente, se é a vertente europeia ou se é a vertente americana do Type O Negative, mas o gothic metal, ele é um filho do doom metal, né? Você pega o gothic metal e tira, sei lá, os elementos orquestrais, os teclados, os vocais líricos, o que sobra ali é doom metal, o que sobra ali é death doom, né? E foi assim que o gothic metal nasceu nos anos 90, né? O Paradise Lost, ele era uma banda de death doom. O Theatre of Tragedy, ele surgiu como uma banda de death doom também, né? E agora você já considera outras bandas como Nightwish e Epica, por exemplo, né? Que também trazem vocais líricos, que também trazem elementos sinfônicos, né? Teclados, elementos orquestrais. Mas se você pega o Nightwish, por exemplo, especialmente a fase mais na época que eles estouraram na mídia, né, ali nos anos 2000, se você tira esses elementos da música do Nightwish, o que resta é uma banda de power metal, né? Se você pega o Epica, se você tira os elementos orquestrais e os vocais líricos, o que resta ali é um death metal melódico, né? Então você não consegue traçar um paralelo com o doom metal, que tá no DNA do metal gótico, do jeito como ele surgiu nos anos 90 e do jeito como ele foi praticado desde então, né? As bandas que foram surgindo, as bandas de gothic metal que foram surgindo dos anos 2000 pra frente, elas trazem referências muito fortes das bandas de gothic metal dos anos 90, né? Especialmente de Theatre of Tragedy, do Paradise Lost. E é preciso também abrir um parêntese de que não necessariamente uma banda de gothic metal precisa ter vocal feminino, né? O Paradise Lost, por exemplo, você não tem uma mulher na formação da banda, né? Apesar de uma música ou outra ter um vocal feminino trazido por uma convidada, mas o Paradise Lost não tem vocal feminino. Os Moonspell de Portugal, que é uma das bandas de metal gótico mais geniais que existem, né? Eles também vêm desde os anos 90, eles vieram do black metal ao longo da evolução musical do Moonspell, eles foram trazendo elementos de rock gótico pra dentro da música deles. Inclusive o Moonspell é um excelente exemplo da confluência musical do gothic metal com o gothic rock, né? Talvez seja o melhor exemplo pra gente poder perceber essa confluência musical. Mas enfim, os Moonspell, eles também não tem mulher na formação da banda, o vocal é quase que exclusivamente masculino. Quando você vê uma banda de heavy metal que traz um elemento sinfônico e traz um vocal feminino, eu acho que a gente precisa ter muita calma antes de classificá-lo como metal gótico, se você quiser se basear somente pela musicalidade, né? Eu acho bom fazer essa comparação. Tira esses elementos, tira a parte orquestral, tira o vocal feminino,
que é que sobra? Sobra um Doom Metal? Sobra um Death Doom? Então é bem fácil de você classificar essa banda como metal gótico. Agora sobra um Death Metal melódico, um Power Metal, né, que são gêneros de Heavy Metal mais velozes e mais agressivos e mais extremos. Aí eu fico mais declinado a não classificar como metal gótico, né? E outro parêntese que eu queria abrir, aproveitando que eu lembrei agora, é que tem o caso do Cradle of Filth, banda também surgida nos anos 90, banda que veio do Black Metal também, mas que muita gente classifica como Extreme Black Metal, Extreme Gothic Metal. Eu tenho um problema com essa classificação, não curto dizer, chamar o Cradle of Filth de Gothic Metal, apesar de eles trazerem várias referências em comum com o estilo, mas eu tenho um certo probleminha em classificar o Cradle of Filth como Gothic Metal, né? Porque o Cradle of Filth ele faz uma coisa bem parecida com o que o Dimmu Borgir faz, que é Black Metal sinfônico, né? Um termo que eu já aceito mais pra classificar esse tipo de banda, né? Então, mas enfim, você tem diversas bandas, cada uma com as suas influências, elas podem trazer elementos góticos nas suas influências e misturar com outros elementos alheios à música gótica, né? Então, acima de tudo, eu prefiro pensar que cada caso é um caso, né? Uma coisa engraçada, até uma piadinha na época do Rock Gothic Metal, que tinha um McLanche infeliz, né? Que era o Dimmu Borgir, Cradle of Filth e o Tristania, Tiamat e Tristania, né? Mas enfim, isso aí era maldade da época. Mas mais importante, eu queria fazer um parênteses, né? Pro pessoal mais novo que chegou na cena gótica agora, talvez não entenda alguns comentários aqui, porque na cena metal se considerou vocais femininos mais suaves ou líricos e orquestração neoclássica como gótico, com influência da cena gótica. Por quê? Nos últimos 5 anos está na moda uma versão de gótico muito minimal, certo? Que é legal, super bacana, tá na nossa tradição, mas é uma partezinha. Aconteceu muito mais coisa. A gente tem bandas góticas com vocais femininos de influência neoclássica, tem a neoclássica, o Darkwave, tem bandas eletrônicas misturando sons, vocais neoclássicos e fazendo todo tipo de crossover. E tem bandas fundamentais como Dead Can Dance, o Ataraxia, que já começa lá nos anos 80, né? Gerou toda uma vertente dentro da Darkwave em que vocais femininos são marcantes e com muita orquestração neoclássica, com crossover com eletrônico ou não, inclusive muitas influências étnicas de música antiga. Tem um monte de bandas nessa linha, é uma vertente inteira dentro do gótico. Então o pessoal da cena metal lá pra trás, né, viu isso e pegou esses elementos também de uma coisa que é tradição dentro da evolução da cena gótica. Por isso é visto como gótico, porque faz parte da nossa tradição dentro da evolução do gótico da Wave original. Mas é legal tudo isso que a gente falou bastante assim, de forma geral, das características do Gothic Metal, tanto visualmente quanto sonoramente. Mas assim, de uma forma resumida, a gente consegue trazer quais são as principais características do que forma o Gothic Metal. Assim, tipo, se a gente pudesse resumir, que a banda ela tem essa questão visual, sonora, logo a gente consegue concluir que a fórmula dela dá num Gothic Metal. Tem como a gente fazer essa síntese? Até pela maneira como o Gothic Metal surgiu nos anos 90, o Gothic Metal ele é um filho do Doom Metal e, portanto, eu acredito que um dos principais pontos do Gothic Metal é o ritmo lento e cadenciado, né? Você tem uma bateria bem marcada, mas bem lenta, né? Porque esse ritmo lento, ele é necessário para que a atmosfera da música possa se espalhar da melhor maneira, né? O Gothic Metal ele traz muito essa questão da atmosfera musical. E você não consegue desenvolver uma atmosfera que o ouvinte consegue sentir e absorver se você faz uma música rápida, né? Se você quer ter aquela atmosfera que você se sente viajando tudo na sua mente, o Gothic Metal ele traz isso em sua essência. Você precisa ter um ritmo lento, e é para nesse ritmo lento você ter um espaço melhor para você absorver a atmosfera, né? Então eu acredito que o Gothic Metal ele precisa trazer isso, essa questão do ritmo lento e cadenciado dentro dos arranjos harmônicos, digamos assim. Você tem muita presença de elementos orquestrais, elementos étnicos, muitas vezes influências trazidas do Dead Can Dance, por exemplo, desses elementos étnicos, ou já a questão das influências orquestrais, né? O Celtic Frost ensinou nos anos 80 como fazer isso, né? Do Into the Pandemonium, né? E teclados também, não necessariamente uma música mais orquestral, mas você traz um teclado com um timbre mais, digamos, mais moderno, mais puxado para eletrônico. Tem muita banda de Gothic Metal que também trabalha assim, né? As guitarras, elas têm aquela distorção, aquele fraseado típico do Doom Metal, né? Aquela coisa mais sufocante, mais sombria. O Paradise Lost ele ensinou como é que você pode trazer elementos do Gothic Rock oitentista para dentro do metal gótico, né? O Gregor McIntosh, uma entrevista que ele concedeu a mim, que eu fiquei muito honrado de poder fazer, inclusive eu acho que a Jéssica Mar fez uma ponte para eu conseguir fazer essa entrevista, até hoje eu agradeço demais a ela. Se não fosse o Gothic Rock dos anos 80, não tinha Paradise Lost, né? E ele trouxe
trouxe diversos exemplos de influências, né? As guitarras do The Cure, né? Você tem as influências do Depeche Mode, as influências do Dead Can Dance, né? Então, olha a musicalidade do Gothic Metal e você consegue perceber isso muito claramente quando você escuta o Muspel. Vocais graves, do jeito que o Andrew Eldritch ensinou, né? Ali nos anos 80, vocais graves. Tem muita banda de metal gótico que os vocais masculinos trazem esse vocal bem grave, né? Agora, se você é uma banda de metal gótico que você preza bastante pela raiz doom metal ou pela raiz death doom, você vai ter um vocal gutural masculino ali também. E também, na maioria das vezes, você também vai ter um vocal lírico feminino, né? Foi inclusive o que o Theatre of Tragedy fez nos anos 90, que lhes rendeu o apelido de heavy metal Bela e a Fera, né? Um vocal gutural masculino cantando ao lado de um vocal lírico feminino, e eu acho que esse seja talvez o maior, digamos, estereótipo do metal gótico. O vocal gutural masculino com o vocal lírico feminino, né? Não necessariamente isso vai aparecer em todas as bandas de metal gótico, mas é um elemento muito importante, porque o Theatre of Tragedy e outras bandas da mesma época, eles trouxeram isso de uma maneira muito maravilhosa e muito bem feita, né? Então, musicalmente falando, a gente consegue resumir o metal gótico por essas linhas, né? Agora, em termos de visuais, em termos de letras, né? Eu acho que eu já posso passar para quem entende, consegue falar com mais propriedade sobre o assunto, né? Eu acho muito bom ouvir o Bruno falando que ele tem muito conhecimento nessa parte da sonoridade, de diferenciar o som. Eu acho legal também, só complementar, que além do som, o que é muito forte é o visual e o comportamento dessa cena. Que eu acho que, apesar da confusão de colocar todo mundo no mesmo balaio, o Gothic Metal, ele abriu um leque maior pra mulher na cena. Porque no gótico a gente tinha a Patrícia, que era a baixista do Sisters of Mercy, tinha a Susan também, uma mulher muito forte no meio, mas quando começou lá nos anos 2000, chegou esse monte de banda que o pessoal considera, e a gente já explicou aqui, que são diferentes, que chegou Evanescence, Weka, Trish, e a maioria são moças à frente da banda. Então eu acho que abriu essa oportunidade da mulher estar nesse meio do metal, falando na parte do metal, porque como a gente já sabe, o metal é uma cena muito machista e homofóbica. É o que eu sempre brinco com o pessoal, o metaleiro tem que acabar, porque é horrível. E a parte boa foi apresentar essas moças no cenário do metal, do Gothic Metal, seja gótico, seja sinfônico, porém ainda hoje a gente tem essa dificuldade, que é o machismo e a homofobia. Essas bandas com moças abriram portas para os caras fazerem vários comentários maliciosos, desde da vestimenta dela como mulher em si, assim como falar que essas bandas com mulher não entende, que são horríveis, até a parte da homofobia, que isso eu tô falando no meio que eu frequento, porque essas moças, conheço muito menino gay que gosta, que admira por a Simone. Eu tenho um colega que ele é totalmente do pop, ele ama a Susan, e eu vejo que os caras do metal, eles não aceitam esses garotos estarem no mesmo show porque eles são gays, entendeu? Eu acho que ainda a gente tem muito que lutar para poder acabar com esse metal, esse meio do metal que é muito machista, é muito homofóbico. E é legal isso que você comentou no final, porque realmente esse lance das bandas de Gothic Metal, metal sinfônico com vocal feminino, traz isso, você me destravou uma memória muito boa, porque traz realmente essa cultura de diva pop, de diva que é do mundo gay, que é muito legal, inclusive, né? E trouxe isso pro metal, né? Porque, tipo, de repente um rapaz que tá nesse meio, que gosta de diva pop e admira todas essas mulheres fantásticas, ele vê num som que ele gosta muitas vezes a mesma coisa e consegue se aproximar, né? Eu achei muito legal isso que você trouxe. Tirando o lado, claro, da homofobia, né? Que o meio do metal é realmente muito homofóbico, mas ver que a gente consegue ter pontos de identificação, pontos que a pessoa consegue se identificar com aquilo e gostar, tanto as mulheres quanto todo o pessoal que é LGBT, né? Pela própria cultura que a gente tem. Muito legal ver essa convergência, né? Você vê que você pode ter uma diva metal, né? Não só uma diva pop. Eu achei bacana você trazer isso. Também da parética, uma coisa que eu tenho uma questão estética também muito forte no Gothic Metal, né? Tem uma questão da maneira como a banda se veste. Claro, muitas bandas de metal têm essa coisa do visual, mas eu percebo que no Gothic Metal tem algumas características bem específicas, né? Assim, na vestimenta, tanto que é algo que na época eu sempre quis
Acho que as garotas da época que gostavam sempre queriam espartilho igual os que a Emily usava, aqueles vestidos longos de manga que a Tária usava, aquelas roupas mais justinhas da Simone. E eu preferia até o do Lacrimosa da Anne, as roupas que ela usava, que era meio que uma mistura de tudo isso. Então essas vestimentas eu acho que são mais características e vêm do gótico. Não é tanto igual ao gótico, mas traz esse preto, esse espartilho, esse corpo da mulher mais moldado, né, com espartilho, as calças mais justas, o coturno, a maquiagem, o cabelo. Eu acho que isso tudo, essas garotas do gótico e do sinfônico pegaram do rock gótico e trouxeram pra cá e acho que foi uma mistura também, assim como foi a bagunça do som, teve essa bagunça no visual. Tanto que eu uso várias referências e aí sai uma coisa totalmente estranha que você olha e fala, nossa, pegou uma coisa de cada moça dessa cena e usou. Os homens, eu acho que os caras da cena gótica são mais produzidos do que do gothic metal. Eles são mais simples, eu acho. Eles dão mais valor na sonoridade, nas letras, do que no visual deles. Porque o Paradise Lost mesmo, ele é super simples no visual. Agora você vai pegar um Bauhaus, um Sisters of Mercy, o visual dele já é mais carregado, aquele cabelo, a maquiagem, tem mais presença no visual. Eu acho que o Gothic Metal, as moças, se voltando a falar da cena das divas, elas pegaram mais as influências pro visual delas do que os caras. Isso que a Jéssica falou tem tudo a ver. Os visuais Gothic Metal femininos realmente tem toda a influência da tradição de visual feminino gótico tradicional, até desde os barrocos, neoclássicos, com influências vitorianas até, né? Que a gente herdou lá do finalzinho dos 70, as primeiras pesquisas do pessoal New Romantic, do Blitz Club, é uma das coisas que a gente já falou em outros episódios aqui, ou deve falar no futuro. Agora, o visual masculino, vocês bem salientaram, ele é de macho, né? E aí é uma diferença brutal em relação à cena gótica, que é a nossa tradição, né? E isso diferencia os caráteres também ideológicos das duas cenas que a Jéssica também explicou. Bom, gente, então com tudo isso, eu queria ir de vocês todos, né? Cada um sugerisse aí 3 bandas de gothic metal pra quem se interessou pelo estilo, gostou, né? Ouvindo a gente falar sobre, eu já conhece, mas eu queria saber assim, de cada um de vocês, se você fosse indicar pra alguém assim, pô, ouve essas 3 bandas aqui, que pode ser que você goste de gothic metal, ou porque são bandas que você gosta, ou porque são bandas que você considera importantes, quais seriam? Eu queria fugir um pouco das bandas mais clássicas e precursoras do estilo, que já foram bastante mencionadas aqui, né, como o Paradise Lost, por exemplo. Eu recomendaria, em primeiro lugar, destacar aqui novamente que é o Moonspell, né, que é uma banda portuguesa, que é liderada pelo vocalista Fernando Ribeiro, né, e o Moonspell, pra mim, é um dos melhores exemplos pra quem quer conhecer o metal gótico, que traz bastante forte as influências do rock gótico dos anos 80, né. Eu lembro de uma entrevista que o Fernando Ribeiro concedeu pra Rude Group. Ele disse que o Moonspell é como se fosse uma águia de 2 cabeças, né, porque você tem a faceta mais pesada do Moonspell, que traz todas as distorções do heavy metal, e você também tem a faceta mais, entre aspas, para dentro do heavy metal alternativa, né, que seria mesmo essa influência da música gótica dos anos 80, né. Você tem discos do Moonspell que são mais pesados e agressivos, e você também tem discos mais acessíveis, mais atmosféricos. Inclusive em 2012, se não me engano, o Moonspell lançou um álbum duplo, é um CD mais pesado e um CD mais atmosférico. Outra banda que eu gostaria de recomendar, na verdade eu tenho aqui na minha cabeça 2 bandas brasileiras de gothic metal, né? A primeira é a banda carioca Quintessent, é uma banda que traz diversas influências também, é uma salada de influências que você consegue notar da música do Quintessent, vai desde coisas mais puxadas para o metal extremo até coisas que te lembram o synth dos anos 80, né? Você vai conseguir ouvir, é uma música que agrada a todos os gostos e que tem os pés do metal gótico, né? Você tem a influência da música gótica dos anos 80 ali, tem vocal masculino, tem vocal feminino, tem coisas eletrônicas, tem coisas mais agressivas, então é uma salada que há de agradar todo mundo. Eu também gostaria de recomendar a banda Ode Insone, da Paraíba, né, que é uma banda de metal gótico surgida, se não me engano, já tem uns 4 anos pra cá, e que vem lançando trabalhos excelentes e muito criativos dentro do estilo, vem dando um frescor de identidade pra dentro do estilo, pra quem não quer só ouvir aquele metal gótico do Theatre of Tragedy, né. Ela também tem vocal feminino e masculino junto, mas também traz diversas influências muito bacanas. Fica aí essas 3 dicas aí. Bom, algumas bandas que eu vou citar como dicas pra galera que tá ouvindo
São bandas que eu acho que até já conhecem, mas são as bandas que eu gosto muito. Uma das primeiras bandas que eu fui apresentada pra esse meio é o Lacrimosa e o Tristânia. O Anathema, que é uma banda que tem alguns álbuns mais gothic metal e eu amo. E a banda Rio, que eu acho que também pode ser encaixada no gothic metal. A banda já acabou, mas é uma das bandas queridinhas na época. Eu lembro de ir nos rolês, o povo adorava o Rio. Então eu vou deixar essas bandas pra quem não conhece, mas eu acho que a maioria já conhece todas, mas são as bandas do estilo que eu mais gosto. Olha, se me permitem, eu sei que foi perguntado o nome de 3 bandas, mas eu realmente não posso deixar de citar alguns nomes. Vieram ali dos anos 90, né? Quando você fala de Metal a Bela e a Fera, você lembra logo do Theatre of Tragedy, mas você não pode deixar de mencionar contribuições de bandas como The Sins of Thy Beloved. Tem o Third and the Mortal, que surgiu como uma banda de gothic metal e que ao longo dos anos 2000 se tornou uma banda de trip hop. E também o Sirenia, que é, na minha opinião, das melhores bandas de metal gótico desde os anos 2000 pra cá. O Sirenia foi fundado pelo Morten Veland, né, que era integrante do Tristania. Inclusive os melhores discos do Tristania, não sei se a Jéssica concorda comigo, são os primeiros que tinham a presença do Morten Veland, né? E ele saiu do Tristania e fundou o Sirenia, que é uma banda excelente de metal gótico. E também, pra quem curte aquele som mais puxado para o Type O Negative, tem o A Pale Horse Named Death, que inclusive foi fundado por um ex-integrante do Type O Negative e que, digamos, é a banda que continua o legado do som do Type O Negative até hoje, né? Já que o Type O Negative já acabou, já tem uns anos depois do falecimento do Peter Steele. Então fica também essas dicas aí que são indispensáveis. Bom, como o Bruno e a Jéssica roubaram aí 2 bandas que eu ia falar, que é o Rim e o Moonspell, que são bandas que eu gosto muito, né? Por isso que eu sugeri, porque eu vou pelo meu gosto. Vou falar outras aqui, eu vou começar pelo Poison Black, que é uma banda que eu conheci ali no comecinho dos anos 2000, quando eu ainda era um pequeno menino, entendendo desse mundo aí do metal, do gothic metal, o que tá acontecendo. E eu me apaixonei, eu acho o som deles muito foda e, assim, as temáticas são uma temática que eu gosto. Eu acho que eles se aproximam ali, são parecidos com o Rim em alguns temas, né? Dessas bandas irlandesas, tem um monte de banda que eu adoro, que dá pra incluir aí. Mas eu começaria com o Poison Black. Eu também vou citar aqui Epica, porque eu abri o podcast falando do Epica. Eu acho que o Epica é uma banda aí que tem muito significado, né? Dentro do gothic metal, muita gente conhece. E eu vou aqui soltar, talvez uma polêmica. Alguém vai querer me enforcar e revogar minha carteirinha de gótico, mas eu vou dizer que Moadix Moaz, do Japão, quem não conhece ou quem conhece só por causa do Mana, que é um fenômeno de pessoa, é um guitarrista incrível e é tipo uma pessoa icônica. Eu acho que o Moadix Moaz pode ser considerado também banda de gothic metal e é uma banda muito foda. Quem quiser procurar, procura e ouça, porque é demais. Primeiro, vamos dar as dicas de bandas com tradição na subcultura gótica, que o pessoal do metal pode gostar, né? Provavelmente vão gostar. E bandas que são consideradas gothic metal ou alguma coisa assim, que tem uma história desde os anos 90 ou posterior na cena gótica e que tem elementos ou uma história dentro da subcultura gótica. Vamos lá. Então, primeiro, dica para o pessoal do metal que quer conhecer coisas góticas: o Fields of Nephilim, a primeira dica óbvia, lá, banda dos anos 80, que continuou nos anos 90 e está aí até hoje, né? O pessoal vai gostar desse som. The Sister of Mercy, que já é bastante conhecido da galera, né? Principalmente a fase do só com o Eldritch, né? Uma mais recente, de Black Capes, o pessoal vai curtir bastante esse gothic rock aí, bem pesado. E também outra, o Merciful Nuns, certo? Nacionais, o pessoal pode curtir bandas como, por exemplo, o Das Project ou o Nempty, né? Tem uma sonoridade bem hard em vários momentos, né? Bandas metal aí, eu gosto do metal que o pessoal ouvia muito nos anos 90 e até hoje, né? Acho que a primeira que tem que citar é o Theatre of Tragedy, né? Principalmente o álbum Aegis, que tocou muito nas pistas de dança, virava maravilhosamente como Dead Can Dance em qualquer set de gothic rock, porque tem uma sonoridade muito próxima do que já se fazia na cena gótica, né? Lembra que a gente já tinha uma tradição musical de vocais líricos em toda a linha de etéreo e música antiga, como Dead Can Dance, Atarax e bandas semelhantes, né? Inclusive tinha uma linha chamada Ethereal Voices, né? E outra banda, Paradise Lost, da fase pós-1995, pós o álbum
On Second, principalmente, né? Até o final dos anos 90, que é a fase que o pessoal brinca que chama, tem muita similaridade com Depeche Mode, né? Como a gente já falou, altamente dançante também. E outra que veio e emergiu da cena gótica mesmo, né? E não se falava que era metal no começo, a banda fundada em 1990, o Lacrimosa, né? Depois incorporou ainda a Annie Nurmi, que veio de outra grande banda de gothic rock, que é recomendadíssima, que é o Two Witches, né? Tem alternativa hoje, o pessoal do metal vai curtir também. E o Lacrimosa, por outro lado, ele tem aí a tradição dentro da cena gótica, emergiu aí, e depois ele mudou um pouco o som, né? Das bandas novas tem o Mono Inc, que está muito na fronteira aí, tem os elementos de gothic rock, elementos de doom, e então a galera também curte. São essas dicas aí pro pessoal dos dois lados da cerquinha, são essas dicas aí pro pessoal dos dois lados da cerquinha que podem curtir esses sons. Agora, uma outra treta que o pessoal do metal nem deve saber que existe, que é uma treta interna da cena gótica, que é um conflito aí entre o pessoal que acha que o post-punk é o limite máximo até 1983-84 e qualquer som feito mesmo nos anos 80 posterior, principalmente por exemplo o Sisters final dos anos 90, né? E outras bandas que tem um som mais hard rock ou folk rock tradicional, ou até como o Films of Nephilim tem um som mais pesado, né? E outros, né? Tem um som rock tradicional clássico como The Mission, ou caem para um lado hard rock ou industrial como Killing Joke, né? Essas bandas não deveriam ser consideradas, né? Então tem essa treta entre o interno, né? Do que não deveria ter o rock mais hard dentro da cena gótica, mas tem toda a cena do gothic rock que tem esse som, né? Então já tem uma outra coisa aí que foi meio que colocada junto nessa briga aí contra o gothic metal, né? Mas porém essas bandas aí do gothic rock são uma tradição interna da cena gótica e não há como negar nisso, né? Não dá pra negar toda a parte rock do gótico porque alguém tem algum purismo, tem que ficar até só 1973, né? Então, só para complementar esse detalhezinho aí, e enfim, para finalizar, só lembrar uma coisa aí, teve esse boom do gothic metal aí no começo dos anos 2000 no Brasil, né? E muita gente que entrou perdida, mas depois foi conhecer a cena gótica. Alguns realmente se identificaram e boa parte, talvez eu diria que a maioria dos góticos que estão hoje na faixa de mais de 40 anos na cena gótica vieram na cena metal e aprenderam a curtir outros sons. Então não tem problema a pessoa curtir outros sons, né? É só saber o que é o que. Então vão aí, curtam bom som, divirtam-se e não atormentem os amiguinhos que curtem algo diferente. Isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Antes de mais nada, eu queria abrir um espaço aí pra Jéssica e pro Bruno fazerem um jabazinho deles, porque eles merecem, eles fazem um trabalho muito bacana, muito bom, trazendo informação de qualidade aí pra vocês. Então, eles vão falar aí um pouquinho deles e eu vou deixar claro que aqui no descritivo do episódio pra facilitar a vida de vocês, porque afinal de contas eu sou uma pessoa muito boa e muito legal com todo mundo. Eu queria agradecer muito o convite, foi uma surpresa pra mim. Eu sempre acompanhei o Keeper, o trabalho que ele fazia desde quando eu era criança na cena gótica, e eu fiquei muito feliz do convite, de estar aqui com vocês que entendem bem mais do estilo de gótico e gothic metal. E quem quiser acompanhar meu trabalho, não vou estender muito, mas é só colocar @eu sou a Jéssica Marques na internet, que vai aparecer tudo que eu faço, a minha página. Eu aceito sugestões, eu converso com todo mundo, eu só não quero conversar com metaleiro chato. Então, se você é metaleiro chato, preconceituoso, nem precisa me mandar mensagem. Um beijo a todos e em breve, mais pra frente, se tiver outras lives, outros podcasts, eu vou ficar muito feliz em ser convidada
for os temas mais sobre divas do metal. Em primeiro lugar, antes de mais nada, eu gostaria demais de agradecer pelo convite, pela oportunidade de eu estar presente aqui com vocês, pessoas altamente gabaritadas no assunto. Eu entendo quase nada do assunto perto de vocês, então me sinto muito honrado e muito lisonjeado de estar batendo esse papo bacana aqui com vocês. Também fico feliz em mais uma vez poder ter a companhia da Jéssica Mack em mais um projeto, a gente que já foi parceiro de outros projetos no passado, tá? Então estou muito feliz por aqui. E meu povo, quem tiver interessado aqui no trabalho do Bruno Rocha, o escriba do Doom, vocês podem acompanhar os meus 2 blogs de música. Um é o The Atmosphere, especializado em post-punk, gothic rock, dark wave, vertentes e coisas assim. E também no blog Diálogos do Escriba, que é onde eu falo sobre heavy metal de todos os gêneros que você consegue imaginar. Faço trabalho para todos os gostos, tá certo? TheAtmospheremusic.wordpress.com e dialogosdoescriba.wordpress.com. E se você também é fã de heavy metal tradicional, convido vocês a escutarem a minha banda de heavy metal, que é o Heavy Smasher. A gente lançou um disco novo recentemente, eu espero que todos vocês curtam e gostem bastante. Muito obrigado pela oportunidade. E um post-scriptum que eu preciso fazer aqui antes que vocês decepem a minha goela: eu não gosto de Type O Negative e nem de Him. Bom, pessoal, e é isso aí. Eu acho que deu pra gente dar uma passada bem grande em todas as questões do gothic metal e do metal gótico e do gótico e da música gótica. E eu vou deixar vocês aí com uma pergunta que talvez a gente não tenha respondido tão diretamente. Afinal de contas, gothic metal é música gótica? 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 Colaboração, pós-produção e edição, Carbon Kid 87.